Olá pessoal, bom estar com vocês aí, espero que todos estejam bem, se prevenindo, se resguardando. Em breve estaremos juntos novamente. Estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa disciplina. Nós tivemos aí durante a última semana uma atividade. Obrigado pela participação de vocês lá no Google Class, uma participação realmente muito boa. E hoje vamos esclarecer algumas dúvidas que ficaram acerca desse material, né? E esse exercício realmente ele foi propício para poder recapitular aquilo que nós já vínhamos vendo durante as aulas, né? E realmente para fixar aquilo que nós estamos estudando. Então, eu vou fazer uma correção desse exercício aqui juntamente com vocês, depois vou disponibilizar esse material também para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Eu vou fazer em duas etapas. Primeira, a etapa dos exercícios que realmente validou a nota de vocês, e numa segunda aula nós vamos falar sobre aquele exercício, né, número 9, com a resolução dele por completo. Então nós tivemos aqui, por exemplo, o exercício número 1. Esse número 1 ele trazia 3 exercícios aqui que falam sobre a nomenclatura, o uso, né, da nomenclatura dentro da contabilidade e na nossa linguagem normal. Então, a primeira delas fala acerca da palavra débito, né? A palavra débito, que na linguagem comum significa uma dívida, uma situação negativa, né? Quando utilizado pela contabilidade, ela poderá ser. Então, tinha aqui as opções aqui, ó. Ter o mesmo significado que na linguagem comum, letra A, ter significado diferente tem na linguagem comum, e a alternativa C seria: a alternativa A e B estão erradas, a alternativa D fala que a alternativa A e B estão corretas, então a correta aqui, a resposta correta é a letra D, porque ambas A e B estão corretas. A palavra débito ela pode ter tanto o mesmo significado da linguagem comum, como também ter um significado diferente, o que nós vimos falando. A palavra débito e crédito é uma mera convenção contábil, usa essas palavras débito e crédito. Débito não significa somente algo negativo, não. Então ela tem uma linguagem específica para a contabilidade. Mais na frente eu vou colocar um material que vai dar a base para isso aqui. Então a número 1 aqui, na questão 1, a primeira é a letra D. A e B estão corretas. A segunda questão da número 1 fala sobre o mesmo critério, mas a respeito da palavra crédito, né? Que a palavra crédito na linguagem comum significa algo positivo, algo favorável. Quando utilizada na contabilidade, ela poderá ser então também a letra D. A letra D, A e B estão corretas, porque ela pode ter o mesmo significado na linguagem comum e também tem um significado diferente daquilo da linguagem comum, um significado específico para a contabilidade. Então, também a letra D. Olha aqui, gente, quem teve dúvida e quem errou. A terceira dessa número 1 já trazia a resposta aqui, ó. 3. Conscientizar-se de que temos palavras ou expressões usadas na nossa linguagem comum, quando utilizadas pela terminologia contábil, poderão significar ou não a mesma coisa. Então, é irrelevante para o estudo da contabilidade? Mentira. B. É importante, pois essa conscientização facilita a aprendizagem da contabilidade? Correto, é isso aí, a letra B. É importante somente para quem já conhece a contabilidade? Não. E D, as alternativas A e B estão corretas? Não, então a correta é a letra B, porque é importante, pois essa conscientização facilita a aprendizagem da contabilidade. Então, ó, no próprio enunciado da questão tinha aqui, ó, poderão significar ou não a mesma coisa. Já respondi as duas questões anteriores. Então a resposta estava aqui. Qual que é a dica que eu quero deixar para vocês, para que vocês possam pegar até como base para poder fazer estudo não só sobre essa questão, mas sobre as demais questões, sobre os aprendizados da contabilidade. Então, se você usar aqui, ó, seu WebGIS, entrando lá na plataforma da faculdade, no seu WebGIS, com a sua senha, o seu login, lá você vai ter biblioteca digital. Lá na biblioteca digital você vai encontrar esse livro aqui, ó, Osni Moura Ribeiro, Contabilidade Básica Fácil. Ele já está na 29ª edição. É um livro que traz uma linguagem bem acessível. Eu estou falando desse livro, mas lá você vai encontrar inúmeros livros, tem vários livros lá. E nesse livro, no final do capítulo 1 aqui, ele traz
esse desafio aqui da terminologia. Então ele vai explicar de forma certinha a questão da terminologia, não só do débito e crédito. Por exemplo, ativo. Ativo pode significar uma coisa na nossa linguagem comum. O que é uma pessoa ativa? Uma pessoa dinâmica, uma pessoa que se exercita, uma pessoa que está sempre ativa, né? Ela não é passiva, ela não está numa vida mórbida, né? Então ela está sempre ativa. Mas em contabilidade, ativo significa o quê? A parte positiva, os bens e direitos. Então haverá situações em que a palavra significa tem o mesmo significado da linguagem comum, mas também tem a linguagem própria da contabilidade. E ele fala sobre os grandes, né, fantasmas aí para quem estuda contabilidade no início, que é o débito e crédito. E ele traz esses enunciados aqui. Então, procure lá na biblioteca digital, Contabilidade Básica Fácil. Tem outros exemplares, tem outros autores também. Você vai poder usar. Você não precisa nem ir na faculdade, você pode usar na própria internet aí. Inclusive você tem a opção também de baixar para usar ele offline, entendeu? Ah, mas eu não preciso de todo o livro. Você pode também printar, igual eu fiz aqui, ó. Fiz um print dessa tela aqui, onde fala especificamente sobre a terminologia. Então, use nossa biblioteca, use nosso acervo lá, está disponível para você, acadêmico da FAR. Certo, vamos dar sequência aqui. O exercício 2 era para você colocar falso ou verdadeiro. Então, nesse falso ou verdadeiro, nós já vamos trazer vários conceitos aqui que vão ser relevantes para você que está começando a estudar contabilidade. Então aqui, a primeira, a escrituração contábil no livro diário poderá ser feita mediante qualquer comprovante? Falso ou verdadeiro? É falso. A contabilidade, ela só pode ser escriturada mediante documentos idôneos. O que são documentos idôneos para a contabilidade? A nota fiscal, um contrato, uma cédula. Então tem que ser amparada por documentos idôneos. Então é falsa essa questão. Aqui a próxima. O capital inicial de uma empresa só poderá ser constituído por dinheiro? Não. Ele pode ser constituído por dinheiro, por bens também. Então imagina você reúne com outras pessoas e vão formar uma sociedade. Então aquele que tem o dinheiro em espécie, ele entra com seu dinheiro. O outro tem um veículo, o outro tem mercadorias, que pode ser o estoque. Então vai somar o valor desse dinheiro, vai somar o valor desse bem, desse veículo, desses estoques, vai ver o percentual e vai se dividir em cotas de capital e cada um vai ser seu percentual. Então o capital ele pode ser integralizado por qualquer bem, seja ele dinheiro ou veículos, né, imóveis, estoques e algo mais, não apenas por dinheiro. A próxima, sua empresa compra mercadoria de clientes? Não, nós compramos mercadoria de quem? Do nosso fornecedor. Então é só para entender, eu vendo para o meu cliente e eu adquiro a mercadoria do fornecedor, então é falsa também. Próxima, são públicas as empresas constituídas com capital de particulares? Não, as empresas que são constituídas com capital de particulares são empresas privadas. Próxima, as empresas constituídas com capital do governo e de particulares são denominadas empresas públicas? Não, empresas públicas, elas têm que ter capital unicamente público. Quando ela tem capital público e capital privado, é uma empresa de economia mista. Então, falsa também. A próxima aqui, a única verdadeira dessa série, ó, são usuários da contabilidade, os fornecedores, clientes, bancos e administradores? Correto. Entre outros, né? Aqui nós elencamos apenas alguns usuários. Então, o fornecedor, o cliente, o banco. O fornecedor quer saber a capacidade de pagamento, né? Para quem ele está vendendo, o cliente, né? O cliente, então, ele é um usuário, porque ele quer saber se aquela empresa que vai fornecer para ele vai ter condições de entregar, às vezes pode ser que ele tenha adiantado algum dinheiro para esse fornecedor, né? O banco, ele quer saber a capacidade de pagamento daquele que vai fazer a aquisição do empréstimo, né? De um financiamento, né? De uma operação bancária. Os administradores, né? Como os senhores aí que estão na turma, né? Ele precisa saber, ele precisa de informações, então ele precisa saber a melhor informação para amparar ele numa tomada de decisão. Esses são apenas alguns usuários, tem vários outros, o governo, né? Então não vamos elencar aqui. Próximo aqui, o ativo é composto por bens e obrigações? Não, o ativo é aquela parte positiva, composta por bens e direitos, né? Obrigações é passivo. Os elementos positivos são bens e obrigações? Não, nós falamos agora, os elementos positivos que estão no ativo são bens e direitos. A situação líquida patrimonial é igual à soma do ativo com o passivo? Falsa. Na verdade,
você pegar o ativo e reduzir o passivo. Então é a diminuição e não pela soma. Quando você pega o ativo, meus bens e direitos, liquida as obrigações para com terceiros, que é o passivo, vai me sobrar o patrimônio líquido. Então é falsa também. A situação deficitária ocorre quando o total do ativo é igual ao total das obrigações. Quando tem o total do ativo igual ao total das obrigações, já tem uma situação nula, não deficitária. Para ser uma situação deficitária, o meu ativo, que são meus bens de direitos, tem que ser menor do que o meu passivo, que são as obrigações para com terceiros. Quando as obrigações para com terceiros, que é o passivo, ela é maior que o ativo, então eu tenho uma situação deficitária, uma situação de capital, de patrimônio líquido negativo, ou seja, a empresa está atuando no vermelho, no prejuízo. Então vai ser um patrimônio líquido negativo. Em algumas literaturas você vai encontrar a palavra, essa nomenclatura de passivo a descoberto, ou seja, uma situação deficitária. Então essa foi a número 2. A próxima questão aqui, ela trazia aqui um balanço patrimonial, e já falando do balanço patrimonial, nós vamos falar aqui o seguinte: o que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é onde vai estar ali um retrato, né, da situação financeira e patrimonial da empresa. Desculpa aqui só, molhar aqui a garganta. Então, a situação patrimonial da empresa, ela é visualizada no balanço patrimonial, como se fosse uma fotografia daquele momento, né, daquele momento da empresa. Então nós temos aqui uma situação da empresa onde ela tem um conjunto de ativos, bens e direitos de 3.200 e uma situação de passivo juntamente com o PL de 3.200. Essa era a fotografia neste momento na empresa. Então tinha dinheiro em caixa, duplicatas a receber, tinha direitos dos clientes, estoques, tinha duplicatas a pagar, que é o passivo, promissórias a pagar, e o capital, que é o capital próprio do sócio. Mediante essa situação, aí que vem os questionamentos. Então, a primeira aqui, qual é o valor dos recursos totais da empresa? Então, nós temos falado sempre, que os recursos totais da empresa, eles estão aonde? Eles estão do lado do passivo. Então, nós sempre falamos aqui, ó, esse lado aqui do passivo é onde está o quê? Onde está toda a minha fonte de recurso. Então está aqui desse lado aqui, ó. Aqui está minhas origens dos recursos totais. Então os recursos totais à disposição da empresa são esses aqui, ó. São R$3.200. Esses são os recursos totais à disposição da empresa. Estão aqui, ó. Aqui vem todos os meus recursos, tá? Então, essa é a resposta aqui da 3.1. Os recursos totais estão os recursos de terceiros, que é o passivo, e os recursos próprios, que são o capital próprio, tá? A segunda aqui, ó, 3.2. O capital próprio é de R$1.700. O que é o capital próprio? Aquilo que está no meu PL. Então, o capital próprio está aqui, ó, PL, R$1.700. Depois nós temos aqui, ó, capital de terceiros. Capital terceiro é o quê? R$1.500. O que é o capital terceiro? O capital terceiro é o meu passivo. Então a soma desses dois aqui é o capital de terceiros, onde está o meu passivo. Bom, então respondemos essas questões aqui. Vamos para a próxima aqui, ó. 3.4. Origem dos recursos está no passivo e PL, aquilo que nós falamos. Esse lado aqui são todas as origens. Essa origem ela pode ser de terceiro ou pode ser própria. Então aqui está as origens, totalmente desse lado aqui, ó. Nós temos aqui as origens, né? Voltando aqui, qual é o valor do capital? O valor do capital da empresa está aqui. O capital é de R$1.700. Então R$1.700. Esse é o valor do capital da empresa. Total, o próximo aqui, a aplicação dos recursos está onde? A aplicação dos recursos está onde? A aplicação dos recursos está no ativo. Então nós temos aqui, ó, a aplicação do recurso. Os recursos estão aplicados aonde? No dinheiro em caixa, duplicados a receber, estoques de mercadorias. Então está no ativo as aplicações. Então desse lado eu tenho a origem dos recursos e desse lado aqui no meu ativo eu tenho as aplicações. Para finalizar essa questão, nós temos aqui o total de bens, R$2.500. O que são bens aqui, ó? O caixa, né? Se eu pegar aqui o caixa, mais os
estoques, né? Caixa mais estoques somados, então fazem R$ 2.500, são bens, R$ 2.500. E a outra pergunta, quais são os direitos? Os direitos são aqui, ó, duplicatas a receber. O que é o direito? Um bem que eu coloquei na mão de terceiros, que é o estoque que eu tinha, né? E eu tenho duplicatas a receber no valor de 700. Ou mercadorias, ou se sou prestador de serviço, eu prestei serviço e vou receber no vencimento. Então eu tenho aqui essa questão número 3 resolvida. Depois nós temos aqui um elenco, aqui como se fosse um plano de conta com várias contas, né, para você pudesse classificar quais são contas do ativo, quais são contas do passivo e quais são as contas do PL. As contas do ativo são bens e direitos. Aí eu pedi algo mais aqui, ó. Quando você classificar uma conta de ativo, informar se ela é um bem ou se ela é um direito, certo? Então a primeira conta que apareceu aqui no elenco é fornecedor. Fornecedor é quem? Aquele que me vende a mercadoria. Então para mim ele é o quê? Um passivo, ela é uma obrigação. Ela vai ser exigida no vencimento. Passivo então é a primeira. A segunda, caixa. Caixa é um ativo, ela é um bem. Onde está o meu dinheiro? Então eu já classifiquei como bem ali na frente. Imóveis. Imóveis é um ativo. O que ela é? Ela é um bem. É um imóvel onde a empresa vai se instalar, ou de repente ela comprou um imóvel para poder explorar, né, como investimento, mas ela é um bem. Contas a pagar. Contas a pagar é passivo. Passivo, obrigação. Então só lembrar, tudo que é a pagar é passivo, obrigação. Estoque de materiais. Ó, estoque de material é um bem, é um bem. Esse material eu vou usar na minha prestação de serviço, então ele é um bem ativo. Clientes. Clientes é algo que eu tenho direito, então é um ativo. Eu vendi uma mercadoria, vendi um produto, um serviço e adquiri um direito de receber no seu vencimento. Então ele é um ativo, direito. Adiantamento de clientes. Então vamos imaginar, um cliente chegou até mim, ó, vou fazer esse adiantamento, me criou a obrigação que eu entregasse para ele uma mercadoria, um produto, um serviço, né? Então é uma obrigação, é um passivo. Impostos e taxas a recolher, ó, já fala, recolher, é uma obrigação minha. Então tudo que for a recolher e a pagar é passivo, obrigação. Estoque de mercadoria, é um bem, né? Próxima, capital. Capital é o que? Aquele dinheiro que os sócios integralizaram ali, o dinheiro ou o bem, né? Então ele vai estar lá no patrimônio líquido da empresa. Veículo. Veículo é o que? Ele é um bem, ele vai constar no ativo, ele é um bem. Móveis e utensílios também é um bem, consta no ativo. Lucros acumulados, é um patrimônio líquido. O que é o lucro? A empresa bem administrada aí por administradores formados aqui na FAAR, como vocês, como contadores formados aqui na FAAR, ela vai gerar lucro. Por quê? O volume de receita, o que ela vende, é maior que as despesas que ele teve para gerar essa receita. Então ela foi bem administrada, ela vai gerar lucro. Se ela vai gerar lucro, ela vai aumentar meu patrimônio líquido, vai aumentar lá o meu PL. Então ela é PL. Salários a pagar, ó, tudo que é pagar é passivo, é obrigações. Adiantamento a fornecedores, ó, eu peguei e adiantei para o meu fornecedor um valor, então eu adquiri um direito de receber aquela mercadoria, aquele bem, aquele serviço, né, no momento que estiver pronto. Banco contra movimento. O que é banco contra movimento? Eu peguei um dinheiro, fui lá no banco e depositei, então eu adquiri um direito de usar aquele bem, de usar aquele dinheiro através de cartão, através de transferência, através de pagamentos, né? Então é um direito, é um ativo. Duplicatas a pagar, ó, a pagar, passivo, obrigações. Aplicações financeiras, da mesma forma, peguei o dinheiro que estava lá no caixa da empresa ou no banco e apliquei, é um direito, é um ativo. Empréstimos bancários, então empréstimos bancários, eu fui lá no banco, adquiri um empréstimo, assinei uma cédula, uma promissória, né, uma duplicata, então é uma obrigação. Adiantamento a funcionários, a minha empresa foi lá e adiantou para o funcionário, tenho aquele costume todo dia 15, dia 20 fazer adiantamento, então no momento que eu adiantei aquele dinheiro para o funcionário, eu adquiri um direito, né, de descontar no salário no início do mês, né, do próximo mês, com o efetivo pagamento do salário, então é um direito, é um ativo. Computadores e periféricos, ativo, bem. Duplicata descontada, isso aqui causou bastante dúvida, poucas pessoas acertaram, eu percebi que as pessoas acertaram porque elas vinham ali jogando meio que mamãe mandou, tal, que errou bastante para cima e acertou essa, e quem acertou todas as outras errou essa.
Vamos lá, duplicata descontada. Vamos pegar o entendimento. Até a 11.638, a lei que criou o SPED, que criou a nota fiscal eletrônica, ela vinha sendo classificada como uma conta de ativo, uma conta redutora de duplicatas a receber. O que é duplicata descontada? Então, eu tenho uma carteira de duplicatas a receber lá. Eu vendi a prazo, né? E tenho vários duplicatas a receber. A minha empresa precisou de um capital de giro, eu fui lá, peguei duplicata, descontei no banco, né? O banco vai me adiantar esse dinheiro antes do vencimento do duplicata, claro, mediante o pagamento de juros. Então, até a 11638, lá em 2007, ela era classificada como uma conta redutora do ativo. Porém, com a 11638, que houve a reclassificação, novas contas, novos grupos de conta no balanço, então ela passou a ser um passivo. E justamente porque nada mais é do que um empréstimo. O que é a duplicata descontada? Eu peguei parte do que eu tinha para receber, dos meus recebíveis, fui lá no banco e antecipei, o banco me antecipou. Eu vou ficar como avalista daquela duplicata. Se aquele meu cliente não pagar, o banco vai debitar na minha conta no momento. Mas ele já me antecipou, nada mais é então que um empréstimo. É um empréstimo, então ele é um passivo, ele é uma obrigação, duplicata descontada. Máquinas e equipamentos, ele é um bem, um ativo. 13º, salários a pagar, então está aqui, ó, é um passivo, obrigação. Instalações, né, é um bem, ela é um ativo. Férias a pagar, o que é férias a pagar? É a obrigação, vou ter que pagar, é um provisionamento, né? Marcas e patentes, ela é um ativo, ela é um direito. Então eu adquiri aquela marca, eu fui lá e registrei no Instituto Nacional de Pesquisas Industriais, ou então eu desenvolvi um produto, né? Eu fui lá então e o que eu fiz? Registrei ele. Então essas marcas e patentes, então é um ativo, né? E vai ser um direito, eu vou fazer uso, né, desse direito aí, a exploração dessa marca e dessa patente. Esse é o exercício número 4, um pouco longo, mas ele vai elucidar e vai te dar um norte aí para um plano de conta, para conhecer as demais contas aí do seu balanço patrimonial. O próximo aqui era só para você completar. Então tinha aqui, as contas patrimoniais são aquelas que representam o quê? O patrimônio. O que é o patrimônio? O patrimônio da empresa. O patrimônio é objeto da contabilidade. Só existe a contabilidade porque existe patrimônio. E o patrimônio não necessariamente tem que ser só da empresa. Um patrimônio particular, um patrimônio de uma pessoa física, né? Então, o patrimônio da empresa, né, num determinado momento, por meio do balanço patrimonial. E no balanço nós vamos ter o quê? Os 3 grupos. O ativo, que compõe meus bens e direitos, o passivo, que são obrigações para com terceiros, né? E o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, que é a obrigação que ela tem para com os sócios da empresa. Então, patrimônio, ativo, passivo e PL. Já as contas de resultados são aquelas que permitem apurar o quê? O resultado da empresa. Ou seja, divide entre receitas e despesas. As receitas, tudo aquilo que eu faturei, né? Aquilo que eu vendi, mercadoria, produtos e serviços, menos aquilo que eu gastei para gerar essa receita, que é as despesas. Então, patrimônio, ativo, passivo e PL, e as contas de resultado, receitas e despesas. A número 6 aqui, já estamos partindo para o final, né? Acabando esse vídeo nessa primeira aula, né? O objetivo fundamental da contabilidade então era a última alternativa aqui, ó, prover os usuários das demonstrações contábeis com informações que os ajudem a tomar decisões. Esse é o objetivo fundamental da contabilidade. A opção número 1 está fora porque atender apenas interesses de instituições e fornecedores? Não, instituições e fornecedores são apenas alguns dos usuários. A 2 ela aumentava, instituições, fornecedores e o fisco? Não, tem mais usuários. E a 3, então, informações prestadas da Receita Federal? Não. Prover aos usuários, aos diversos usuários das informações financeiras, os administradores, as instituições, os investidores. Então, todos os usuários da informação contábil, eles têm que ser providos, né, de informações para que eles possam tomar uma decisão assertiva, né? Então, para que eles possam tomar uma decisão realmente que vai chegar no resultado que ele busca. Esse é o objetivo fundamental da contabilidade. A 7ª, né? Método das partidas dobradas. O que significa o método das partidas dobradas? Partidas, lançamentos dobradas em duplicidade. Então, a opção 1 que estava totalmente errada. Existe um débito sem crédito correspondente? Nunca. Se você vai fazer um lançamento a débito, sempre vai ter que ser um lançamento a crédito. Ou a soma dos valores a débito vai ter que ser sempre igual à soma dos valores a crédito, que é a opção número 2 aqui, ó. Os lançamentos contábeis, a soma dos valores creditados deve ser sempre igual à soma dos valores debitados.
com as contas envolvidas. Então, esse é o método das partidas dobradas, né? As outras estão totalmente fora, haverá débitos, haverá sempre um débito e um crédito de valores desiguais, é errada. Existem para cada débito 2 ou mais lançamentos a crédito? Não necessariamente, né? Então, a opção correta é a segunda aqui, ó. A soma dos valores creditados vai ser sempre igual à soma dos valores debitados. Ou seja, tem que ter origem, lá do lado do meu passivo IPL, e tem que ter as aplicações. Eu nunca vou aplicar nada se não tiver origem. Origem, aplicações, débito e crédito, né? Partidas dobradas. Então, a soma vai ter que sempre ser igual. Por isso que o balanço tem que ser igual. Balanço patrimonial, equilíbrio patrimonial, porque sempre débito tem que ser igual a crédito. A número 8, então, né, para a gente finalizar essa primeira etapa, né, uma determinada empresa apresenta a conta de móveis e utensílios com saldo inicial de 15. Durante aquele exercício, ela adquiriu mesas e cadeiras, que são móveis e utensílios, no valor de 18, 150% à vista e o restante para 30 dias. Vendeu cadeiras usadas a prazo por 4 mil, sendo este preço de custo, e adquiriu prateleiras por 5 mil. O saldo final dessa conta é... Então, nós estamos falando aqui do saldo final da conta, uma conta patrimonial. Aqui não interessa se foi à vista, se foi a prazo, se foi parcelado. Princípio de competência, vocês vão estudar mais para frente, vão entender o que é o princípio de competência. A receita e a despesa, né, ela tem que ser registrada no momento em que ela ocorre, independente de se pagar ou receber. Por exemplo, nós estamos finalizando o mês de março, chegar dia 31, a contabilidade tem que contabilizar o salário de março, ó, despesa com salário vai pagar. Ah, mas o salário vai ser pago só em abril. E aí, a despesa de março ou abril? A despesa de março, vai ser pago em abril, não tem problema. Mas voltando ao nosso exercício aqui, ó, móveis e utensílios. Então, saldo inicial, 15 mil. Então, ele tinha um saldo inicial aqui, ó, de 15 mil. O que aconteceu aqui? Ele adquiriu, fez a primeira aquisição de 18 mil. Ah, mas foi parte à vista, parte à prazo. Não importa. Faturou 18 mil, 15 mais 18 da aquisição. Ele vendeu 4 mil pelo preço de custo, pelo mesmo preço que ele comprou, então menos 4 mil. E adquiriu, né, novos bens aqui, prateleiras, no valor de 5. Então 15 mais 18 menos 4 mais 5, nós temos aqui um saldo final de 34. Então a opção estava aqui, ó. Eu creio que a maioria acertou essa questão aqui. Vamos finalizar esse primeiro vídeo por aqui, para não ficar cansativo. No outro vídeo eu vou pegar só a questão 9, e aí eu vou fazer um outro vídeo para que algumas pessoas, aliás, parabéns, né, pessoas colocaram ali, tentaram fazer, alguns conseguiram, outros chegaram perto, mas é isso mesmo. A ideia é que vocês buscassem também, tivessem autonomia de buscar e de aprender. A gente falou um pouco sobre débito e crédito na sala de aula, fizemos alguns lançamentos, né, mas esse ele dá um pouco mais completo, mas a ideia foi exatamente isso, instigar vocês a buscar também. Não ficar apenas dependendo daquilo que recebem em sala de aula, mas também gerar essa autonomia para que vocês pudessem estar buscando. Mas vamos fazer um outro vídeo logo a seguir. Que bom que vocês estão por aqui, continue conosco, continue, né, participando lá no Google Classroom. Espero que vocês estejam em casa, né, se prevenindo, né, a gente está ansioso para voltar a trabalhar, principalmente nossa atividade, minha atividade como contador, por exemplo, a Receita Federal não adiou prazo da declaração de imposto de renda. Então, querendo ou não, a gente teve que fazer revezamento da equipe aqui, a gente teve que continuar trabalhando, né, em home office aqui, ainda bem que a tecnologia está nos auxiliando nesse aspecto, e a gente vai conseguir. Espero que a gente possa, num momento muito breve, estar voltando às atividades normais aí na faculdade, mas enquanto isso, fique em casa, né, cuide daquelas pessoas, né, que realmente precisam de um cuidado maior. A nossa preocupação é realmente para que eles estejam bem, para que vocês estejam bem, né, para que a gente possa voltar quanto mais breve aí numa normalidade, tá bom? Agradeço a vocês, a gente se vê em breve aí com um novo vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida. Grande abraço.